a mais um The American Dream Podcast. Eu sou o Kaique Moura. Eu sou Ulisses Moreira. E hoje eu quero que você fique até o final, porque a gente vai falar sobre muitos assuntos importantes para a gente que é imigrante aqui nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje a gente vai falar sobre o governador da Flórida, a gente vai falar sobre a desistência dele para a corrida presidencial, sobre a crise no Texas, sobre o que vai acontecer com as pessoas que aplicaram asilo se o Trump ganhar e vários outros assuntos aqui sobre a vida brasileira nos Estados Unidos. Ulisses, vamos começar falando sobre as eleições aqui, né? Então, eleição aí tá dando o que falar, né? Eu acho que muita gente está esperando uma mudança no país, né, através dessas eleições. E eu vejo assim, o americano, né, tá cansado. E uma coisa que eu achei interessante também, que eu estava vendo essa semana nas pesquisas, é que imigração para o americano era sempre o terceiro, o quarto, assim, fator mais importante para eles em termos de eleição. O mês passado eu vi a imigração era o segundo fator mais importante. E a economia para o americano sempre é o fator mais importante, sempre está em primeiro a economia, sempre nas eleições quando fazem pesquisa. Agora, semana passada, eles fizeram uma pesquisa e a imigração está na frente da economia. Uau. Mesmo a gente passando por uma crise, né, por uma inflação, o governo tentando lutar, controlar a inflação e lutando de todas as formas para controlar a inflação, a imigração tomou o primeiro lugar da economia que sempre teve nas pesquisas. Então, você vê que a imigração é um ponto que está deixando o americano muito preocupado. Eu acho que é porque eles perceberam, né, que a imigração tem a ver com a economia. A imigração está afetando a economia, você não acha, não? Eu acho que o que realmente fez se tornar o primeiro lugar é essa invasão que está acontecendo ali na fronteira. Né? Ficou alarmante, né, para o americano ver, por exemplo, esse tanto de gente entrando na fronteira, esse monte de ônibus vindo para Nova York. Semana passada, 3 imigrantes aí que chegaram, né, que estão ali em Nova York, bateram, 3 ou 4, acho, bateram em 2 policiais ali no Times Square, foram presos, saíram, né, da prisão lá, da corte no dia, mostrando o dedo do meio para as câmeras, entendeu? Nossa. Então, isso tudo está fazendo com que o americano fique muito alarmado com essa situação, né, com essa dificuldade. E eu vejo que isso tem afetado bastante, entendeu? Aqui na Flórida tem circulado algumas notícias de brasileiros, cara, assaltando comércios de outros brasileiros, mano. Foi aqui em Massachusetts. 3 brasileiros roubaram um açougue brasileiro, mas os 3 foram presos também. Nossa, então, cara. Quer dizer, são tudo fatores que vão acumulando e ajudando, né, o americano ficar mais preocupado com isso. Aqui teve um que tentou roubar um banco e foi preso. Também eu vi. Não, também. Cara, é um absurdo, né? Porque a gente já é imigrante, já é difícil a gente conquistar o nosso espaço, e aí a gente encontra um monte de gente que vem com má fé para cá e começa a queimar a reputação do imigrante no geral e dos brasileiros, porque tá tendo uma onda de crimes brasileiros. Eu lembro um pouco antes de eu me mudar para Flórida, coisa de 4 meses atrás aí, eu lembro que teve aí em Naugatuck, se eu não me engano, teve uma agressão num bar de um brasileiro que deu uma garrafada no outro. Isso, gente, para você talvez que está no Brasil assistindo essa live, no Brasil é normal. Você liga o Cidade Alerta ali, é o dia inteiro, coisas assim. Aqui isso não é normal. Então, quando o americano ele liga a televisão e ele vê uma coisa dessa, mano, eles ficam num estado de desespero. E quando eles vê que é o imigrante, cara, e que é o brasileiro, é inevitável. Isso prejudica a imagem do imigrante no geral de uma forma quase irreversível. É muito difícil, né? São muitos anos o imigrante tentando conquistar o seu espaço, muitos brasileiros aí tentando conquistar o seu espaço, fazer cidades crescerem, se envolverem na política, conseguir o seu documento, conseguir se envolver na sociedade. E aí, infelizmente, chega essa galera aí, porque as fronteiras estão abertas, pela fronteira qualquer um entra, muitos que são criminosos no Brasil, muitos que estão foragidos de algum lugar que vem para cá. Então essa galera chega aqui e vive como vivia nos outros países. E infelizmente, cara, isso prejudica muito. E a gente tem também, né, além desse fator dos crimes que estão acontecendo de imigrante, as cidades superlotadas, Nova York, Massachusetts, em estado de emergência, por causa dos imigrantes.
Isso chama a atenção do país inteiro para essa questão. E teve também aquilo que o Ron DeSantis aqui na Flórida, né, o governador da Flórida, fez, que foi aquela lei super polêmica, que também acho que levou esse assunto para o hype, né? É verdade. Então, e aí, né, a gente vê, por exemplo, o Trump despontando na campanha, né, e você vê assim, né, o governador da Flórida, ele implantou, né, essa lei de imigração porque ele sentiu que imigração é um ponto fraco, né, o tendão de Aquiles aí dos democratas, e ele queria explorar isso aí, e aí por isso ele começou, né, com essa lei, né, mas você viu que foi puramente eleitoreira, né, e que depois ele acabou largando de lado, mas quando ele viu que a resposta que ele estava pensando que ele ia receber não aconteceu, ele abandonou logo a campanha, né? E com isso o Trump despontou, porque o Trump agora, a política dele, a campanha dele, a política de campanha dele não, a gente vai fazer uma deportação em massa, a gente vai pegar, a gente vai fazer, vamos acontecer, e tá essa luta aí, né? E o americano tá tão firme no Trump, né? Principalmente os republicanos, que agora teve como que fala, a votação lá em Nevada, no estado de Nevada, para ver qual o candidato que seria, né, o candidato dos republicanos em Nevada, e o Trump não participou dessa eleição, né, dessa prévia aí, né? E aí o que aconteceu? A Nikki Haley, né, que é a candidata, a única que ficou para disputar com o Trump, ela perdeu para nenhum dos candidatos, que na cédula tinha, você quer votar na Nikki Haley, você quer votar em fulano de tal, ou você prefere não votar em nenhum dos candidatos? E ela perdeu para esse quesito aí de nenhum dos candidatos. Nenhum dos candidatos teve 60% de votos e ela teve 30 e poucos por cento de votos. Então, quer dizer, o Trump está assim, feroz nisso aí, né? Ele vai com certeza ser aí o candidato, né, dos republicanos. E aí é onde a gente vê que ele está com essa pegada da imigração, né? Por exemplo, agora saiu o Senado queria aprovar uma lei agora, foi até uma lei que foi preparada, né? Que foi construída aí com os republicanos e os democratas juntos, né? Para poder cuidar ali da fronteira, criar uma cerca maior, investir dinheiro para juízes para poder acelerar o processo de imigração, investir dinheiro em policiais para ter mais policiais e também mudar um mecanismo que eles queriam fazer, que a fronteira só receberia até 5.000 pessoas por dia, né, com esses pedidos de asilo, e se chegasse a 5.000, a fronteira fecharia automaticamente, shutdown, e aí ficaria por 1 ou 2 semanas fechada sem poder receber ninguém, né? E essa lei, todo mundo estava investindo nisso aí. E a lei também dizia que qualquer pessoa que recebesse, aplicasse para o pedido aí de asilo, né, ela iria passar por um scanning aí, né, um scanning aí da situação dela. Se ela tivesse condições, ela ia aplicar, mas o processo dela tinha que ter uma resposta em até 6 meses. Uau! Então, eles estão querendo acelerar esse pessoal que aplicou para asilo, que às vezes leva até 10 anos. Com essa lei, eles iriam acelerar todo esse pessoal que entrou e aplicou para receber uma resposta desse processo de asilo até 6 meses. Não, isso é muito alarmante. Eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa live, porque a gente conhece a nossa comunidade. E o que acontece? A gente sabe do grande aumento de pedidos de asilo que tem acontecido nos últimos 2 anos, no último ano aí principalmente. Teve um aumento muito grande. Muitos brasileiros, mesmo o Brasil não sendo um país que tem um acordo de asilo, muitos brasileiros recorreram a essa alternativa do asilo por situações que viveram no Brasil, né? Um assalto, um sequestro, alguma coisa, com essa esperança de ter esse time aí para poder criar um processo, para poder tentar literalmente a sorte com o juiz, ou para tentar até, vamos ser sinceros aqui, ganhar tempo para poder correr para outras vias, e o asilo virou uma alternativa, essa é a grande verdade. E o que acontece? O asilo que prometem até então ali, né? 10 anos, 15 anos, você ali na fila esperando, tranquilo, podendo se preparar para o próximo passo, se ele é encurtado para meses, muita gente aí não vai ter esse time,
não vai ter esse tempo, e muita gente que aplicou e pegou o social, o Work Permit e criou essa segurança, pode acabar tendo uma grande decepção e um grande problema, porque não só o processo vai ser acelerado, como com certeza a promessa do Trump é que o bicho vai pegar. Ele está prometendo a maior deportação da história, e eu acredito que ele não está falando apenas de quem veio só pelo México, não. Ele está falando de todo tipo de pessoa, inclusive as que estão não só na fronteira, eu quero dizer, mas também nas pessoas que já estão aqui dentro, já estão em processos que ele vai querer acelerar, ele vai querer colocar um pente fino ali na peneira e realmente começar a dar esses nãos aí para poder filtrar e tirar a gente daqui de dentro. Então a promessa do Trump é claramente essa. Qualquer um pode ver na internet os depoimentos dele. Ele falou que ele está declarando realmente uma guerra contra a imigração e os imigrantes que estão aqui. Então, realmente, no governo Trump, que é um governo eminente, eu não vejo outro futuro. O futuro é o Trump virar presidente. Eu não consigo imaginar um outro cenário. Nesse cenário eminente, vai ser feito assim um pente fino, uma peneira e uma grande perseguição com os imigrantes. E a gente tem o outro lado da moeda, que seria o lado que poderia balancear, né? Que seria o time do Biden aí. Mas o Biden, cara, ele perdeu a moral de tentar resolver isso de alguma forma com as atitudes dele, né? E o pessoal tá falando que o Biden tá meio gagá, né, Ulisses? Então, o Biden perdeu o controle da fronteira, né? E agora ele está nesse desespero, querendo que essa lei aí que o Senado preparou seja aprovada, né, no Senado e na Câmara, mas a Câmara já falou que vai vetar. Porque o problema é que na Câmara, né, os deputados lá e o Trump também tá lutando para que não seja aprovada essa lei, porque eles acham que 5 mil pessoas entrando por dia é muita gente. Nossa. Então eles não querem botar esse limite de 5 mil, eles querem menos pessoas. E o Trump, por ser ano de eleição, tá botando pressão para ninguém aprovar nada. Né? E em compensação, o Biden tá falando que o controle não existe na fronteira, porque o Trump está botando pressão para eles não aprovarem essa lei. Mas, na realidade, quem trouxe o problema para os americanos foi o Biden, com a maneira como ele administra, né, e com a maneira com que eles foram lidar ali com essa situação da fronteira. Né? E o Biden, cara, está completamente perdido, está gagá mesmo. Essa semana ele deu uma entrevista, ele falando que ele foi na reunião do G8, né, o grupo dos 8 países mais economias mais fortes do mundo, né? E ele falando que ele conversou com o Mitterrand, presidente da França, né? Só que o Mitterrand morreu em 1991. O repórter americano foi falar com ele, né? Mas peraí, mas você conversou com o Mitterrand, mas o Mitterrand morreu em 1991. Ele acabou a entrevista e foi embora. Nossa. Entendeu? Nossa. Então ele está assim, completamente perdido, está ficando realmente, a idade já tem trazido limitações para o governo dele, para a maneira como ele ali lidar com as situações, e está virando motivo de chacota já, né? Então, assim, eu acho muito difícil o Trump realmente não ganhar essa eleição. Outra situação que também está trazendo muita polêmica é a briga do Trump com o governador do Texas, né? Que o governador do Texas do Trump não, do Biden, né? Desculpa, do Biden, é verdade, do Biden. Né? Prometendo ali um monte de censura, um monte de perseguição ali em relação às políticas de imigração que o Texas está tentando implantar no próprio estado para controlar a fronteira e a loucura, esses recordes de imigração absurdos. Eu vejo muito na internet, muita gente falando, vai ter guerra civil, né? O pessoal cria uma coisa que também não é realidade, né? Eu não acredito que vai ter nada nesse ponto, mas o ponto é o seguinte, quanto mais o Biden ele vai contra algo que todo mundo está querendo que aconteça, que é esse fechamento do circo da imigração, mais ele se queima, cara. Quanto mais ele persegue governadores que estão tentando controlar seus próprios estados, mais ele se queima, mais ele entra em oposição com o próprio povo, com aquele próprio estado, né, que elegeu aquela pessoa que está ali tentando defender os interesses do próprio estado. E o que vai acabar acontecendo aí não é uma guerra civil. O que vai acabar acontecendo é que qualquer prejuízo que ele coloque
no Texas, no governador do Texas, o Trump vai entrar e vai reverter isso aí, cara. Então isso aí, na verdade, cara, são coisas que parece que é mais para chamar a atenção, para tirar o foco daquilo que realmente importa, né? E a questão é, o Trump vai entrar, cara. Então, meu pensamento como imigrante, que eu posso dizer para o imigrante hoje, é para que a pessoa tente estar correta o máximo possível e tome muito cuidado nas decisões que vão tomar, não tome nenhuma decisão impensada, na empolgação, em promessas dos outros, ainda mais quando se trata de imigração, porque as coisas estão prestes a mudar. Os Estados Unidos é assim, entre o presidente as coisas mudam radicalmente, né? E, cara, honestamente, eu tenho que dizer que, apesar de eu não concordar com tudo, e eu não ficar feliz em imaginar uma campanha, uma guerra contra os imigrantes no geral, eu sou a favor de que o Trump realmente entre, porque a gente viu o governo do Trump ali até o comecinho da pandemia, foi um governo bom, foi um governo onde não tinha desemprego, foi um cara que segurou a inflação, foi um cara que segurou a pandemia aí por um ano, tranquilamente, o país quase que não teve, estava tudo em lockdown e as coisas estavam bem seguradas, bem organizadas com a administração dele. Foi o Biden entrar, a gente viu, cara, os Estados Unidos literalmente descambar em todos os sentidos. Não, a gente está falando de imigração hoje aqui, mas, cara, os Estados Unidos perdeu moral em políticas exteriores, os Estados Unidos perdeu moral em questão de potência militar, cara, em tudo. Hoje em dia, os Estados Unidos não tem praticamente voz, não tem voz em Israel, não tem voz na Ucrânia, não tem voz em lugar nenhum, cara. Porque os Estados Unidos não virou nada, porque o Biden ali ele não impõe o respeito que os Estados Unidos sempre teve no cenário. Os Estados Unidos está enfraquecido, cara, por causa desse presidente atual aí, que eu acho que eu nunca vi na história dos Estados Unidos um presidente tão fraco como o Biden, cara. Não, e eu acho também que o Trump ele vai entrar, né? E eu acho que também que se ele entrar não vai haver uma loucura assim de... Eu acho assim que esse pessoal que entrou, que está pedindo asilo, eles vão passar dificuldade, porque o Trump vai entrar e ele vai começar a rechaçar tudo isso aí que o Biden fez, essa abertura que ele deu. Mas não acredito que vai ter uma loucura assim de milhares e milhares e milhares de imigrantes sendo deportados. Eu acho que ele vai começar a levar, vai primeiro travar ali a entrada na fronteira, vai limitar isso, vai criar aí um controle bem rígido ali, né? Vai também começar a pegar esse pessoal que está aí, que está dando só trabalho, né? E vai começar a levar de volta esse pessoal que está aí, imigrante chegou, está ali hotel, aquele monte de hotel ali em Nova York, em Massachusetts, ele vai pegar ali essa turma e vai começar a mandar tudo embora. Entendeu? Que é pessoas que estão o quê? Trazendo carga para o Estado. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é isso aí, acabar com a carga que está dando no Estado. Depois que ele fizer isso aí ele vai começar a tratar esse pessoal que pediu asilo, que não tem condições, para acelerar esse processo. Entendeu? E aí depois ele vai começar aquela busca de imigrantes aí que tem, né, histórico criminal e tal, essas coisas. Mas eu acho que o processo dele vai ser esse. Primeiro, travar a fronteira, acabar com a sangria, limitar aquilo ali o máximo que ele puder, né? Depois ele vai correr atrás desse pessoal que é peso para o Estado, que está em hotel, que está em abrigo e tal. Esse pessoal vai ser o primeiro a resolver logo ali, acelerar esse processo de asilo, mandar esses caras de volta, deportar eles. Aí dali ele vai começar a buscar esse pessoal que buscou asilo, mas que está já alocado, trabalhando e tal, e começar a acelerar esse processo desse pessoal. E depois ele vai correr atrás do pessoal que tem recorde criminal e que está aí escondido, está para lá e para cá, e vai manter do jeito que estava antes, entendeu? Não acho que ele vai sair correndo atrás de tudo quanto é imigrante. Então, é isso que você falou aí. As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque hoje a gente vê aí muita gente oferecendo, não, aplica para asilo e tal, né, e não sei o quê, vai demorar 10 anos. A gente não sabe. Né? E às vezes a pessoa está aí já há um tempo, está trabalhando, tem uma estrutura, tem filhos já aqui que estão estudando, né, e aí você toma uma atitude dessa e depois né, acaba o tiro saindo pela culatra, é complicado. É complicado. Tá quietinho, vai mexendo que tá quieto, né? E acaba depois se enfiando numa situação que promete ser boa, mas uma mudança presidencial, um país hoje nessa situação de imigração, não dá para saber o dia de amanhã, né? A lei pode ser mudada, as coisas podem ser mudadas, né? E o Trump, eu também não acho que ele vai sair fazendo loucura de deportação, porque
ele é um businessman, né, mano? Ele é um cara que sabe administrar a economia, o país, ele mostrou isso no governo dele. E ele não é um cara que vai. Ele não é aquele cara. Vamos dizer assim, quando o Ron DeSantis fez a lei da Flórida aqui, e ele começou a criar aquela situação que os imigrantes daqui começaram a ir embora. Ele foi muito criticado, porque apesar de ser uma ideia apoiada por muita gente, isso teve uma consequência econômica, financeira grande na Flórida naquele primeiro momento, no momento do medo, no momento onde saiu aquilo ali e muita gente foi embora daqui. Então, foi uma decisão apoiada, foi uma decisão que o povo estava junto, mas foi uma decisão que visivelmente prejudicava a economia, a sustentabilidade, a estabilidade de muitas cidades, de muitas empresas do estado no geral. O Trump, eu não vejo ele sendo esse cara. O Trump, ele é aquele cara que ele faz aquilo que é necessário para que a coisa vá bem, mas ele não passa daquele limite. Ele não age daquilo ali como uma forma pessoal, uma missão pessoal. Tem que mandar todo mundo embora. Não, ele vai mandar na medida, igual o Ulisses falou mesmo, eu concordo totalmente com você. Ele vai mandar na medida que ele vê que vai tirar o peso das costas do Estado. Ele vai tirar na medida que vai desafogar Massachusetts, que vai desafogar Nova York, que vai desafogar o Texas, que vai acalmar a fronteira, que vai estabilizar a criminalidade de imigrantes que está acontecendo. Eu vejo isso. Acho que depois que ele colocar o país na normalidade, aí acho que as coisas vão acalmar. E aí talvez a imigração já não vai ser um assunto mais tão falado como está sendo hoje, né? Verdade. Bom, é isso Bom, aí, acho né, que mano? é isso, né? Show, show. Bom, galera, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Essa live está sendo feita agora, vai ser postada hoje à noite ainda, como vídeo oficial, né? Então vocês vão poder ver ela sempre que vocês quiserem e compartilhar aí com o pessoal também, beleza? Bom, mais uma última chamadinha aqui no final do vídeo. Se você estiver procurando uma alternativa para você ter uma vida sustentável aqui nos Estados Unidos, para você poder se aposentar, para você ter um seguro de vida e você estar protegido sobre acidentes, doenças, imprevistos que possam acontecer, a gente tem um projeto muito legal, né? Tem uma coisa muito legal, bacana aí que saiu agora. A gente tem alguns vídeos sobre, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o contato também para que você possa estar ligando e saiba mais aí sobre essa possibilidade que surgiu agora do imigrante poder realmente se aposentar, pagar sua previdência, ter um seguro de vida, estar protegido aí de doença, de acidentes, que é uma coisa que é bacana e acho que todo imigrante deveria ter. Então vai na descrição e saiba mais que vale muito a pena. Legal. Beleza? Então tá, joia.